Bom, repetir para memorizar. Então não vou deixar essa dica para lá não, porque tem uma coisa que a gente repete bastante aqui e eu sei que você de casa já memorizou faz tempo, mas não custa repetir mais uma vez, né? De segunda a sexta-feira, às 9 da noite, a Record TV nos leva ao passado para entender melhor o nosso presente. Gênesis, a novela que resgata as nossas origens. Histórias milenares com situações muito atuais, como, por exemplo, a relação entre pais e filhos, né, César? É isso, Aninha. Terá, um homem ambicioso, exige de seus filhos a virilidade e a ousadia, algo que ele vê apenas no caçula, Arã, mas não no primogênito, Abrão, alvo de sua frustração. E as diferenças de comportamento dos filhos, que já incomodavam os pais daquela época, ainda são comuns hoje em dia. A comparação talvez seja inevitável, mas respeitar as diferenças é imprescindível, como mostra agora a reportagem da Elaine Cortez. Em Ur dos Caldeus, Terá luta para ter o reconhecimento que não está no significado do nome. Em vez de atraso, que é o sinônimo de Terá, ele se apressa para conquistar reputação e prosperidade. O status desejado por Terá inclui também ter um filho corajoso e astuto. Ele projeta em Abrão valentia e virilidade. Então, da próxima vez, você haja como um homem e prove que merece ser meu filho. Não se esconda atrás do seu irmão. Eu nunca mais faça isso. O primogênito é o oposto do que o pai espera e acaba desafiado o tempo todo. Ele foi corajoso. Quem sabe esse menino muda de vez. Abrão e o caçula Arã são comparados por terem comportamentos tão diferentes. Você não contou que foi o Diniz sim que te trancou lá dentro. Eu não sou dedo duro. E depois eu resolvo isso com ele. Quero ver. Não vai agradecer o presente, Mudi? Abrão é pacífico. Deixa. Não se mete em problema. Arã parte pro embate. Será que não dá pra deixar meu irmão em paz? Você já escondeu o material dele por sua culpa e ele foi rasgado. Não tá satisfeito? Ele bateu com a espada na testa do Abrão. Um é mais falante, outro mais reflexivo. E você, Mudinho, não vai brincar? Não, obrigado. Enquanto um avança, outro recua. Arã tem o jeito do pai. Abrão se parece com a mãe. Abrão não teve culpa. Diniz sim que começou. Você pare de defender seu irmão. Abrão é mais velho. Precisa aprender a se virar sozinho. Personagens que não estão só na novela. Gênesis retrata os primeiros anos da humanidade e, no entanto, apresenta temas ainda muito atuais, como as diferenças e as comparações entre os filhos. Como podem ser tão diferentes se tiveram a mesma criação? Certamente você já se fez ou ouviu essa pergunta em algum lugar. É interessante, né, a novela trazer essa questão que normalmente os pais não se percebem comparando. Olha, o seu irmão faz isso, você deveria fazer, ou o seu irmão não faz isso, por que você faz? Isto não é bom. Muitas vezes se sentem desqualificado, desvalorizado pelos pais, né? E o outro se sente culpado pelo irmão estar passando esse sofrimento. Érica tem 3 filhos. Eduardo, de 14 anos, Beatriz, 12 anos e Guilherme, 7 anos. Mesmo pai, mesma mãe, mesmas regras. E sempre 3 reações únicas. Eduardo reage sempre pedindo para esperar. Eu tenho que ter muita paciência, ser muito flexível e esperar o tempo dele. Beatriz reage mais rápido, mas esquece muitas coisas. Tenho que fazer da mesma ordem mais de uma vez. Guilherme é mais prestativo, mais rápido, mais ágil, reclama menos. Está muito além de preferências e habilidades. Eduardo tem um temperamento e é muito mais introvertido, tímido, muito organizado, extremamente metódico. Guilherme é mais bagunceiro, mais engraçado, faz amizade fácil, gosta de contar piadas. Beatriz é mais carinhosa, mais geniosa e muito acolhedora, faz toda a intermediação dos irmãos.
Talvez alguns arriscariam dizer que o comportamento muda radicalmente entre gêneros. Não é bem assim. A mesma educação deu origem a duas personalidades antagônicas. Eduardo é mais individualista, o Gui tem mais espírito de equipe. Eu percebo muito que os pais cobram muito o primogênito e aqui em casa, por exemplo, como se fosse uma relação que, por o primogênito ser um homem, que ele tenha que fazer a mesma coisa que o pai faz. É comum, quando nasce uma criança, que os pais projetem, né, até o que eles esperam daquela criança, o que eles gostariam do futuro dessa criança. E isso é muito comum acontecer. Érica admite a idealização que muitos pais já fizeram. Acredito que a gente acaba sempre tentando buscar alguma coisa ou resgatando alguma coisa que a gente não fez ou que gostaria de ser nos nossos filhos. Mas quando você percebe que aquilo não é positivo, então algumas características minhas são muito marcantes no meu filho mais velho. E aí eu tentava forçar a barra ou direcionar para alguma atividade ou alguma coisa que não é do perfil dele. Muitas vezes, quando a criança não consegue corresponder às expectativas, ela se frustra e ela começa a ter um sofrimento. E esse sofrimento, muitas vezes, leva a uma construção da autoestima muito ruim. Então, ele passa a não acreditar nele porque ele não está correspondendo às expectativas que os pais depositaram nele. Um entendimento a tempo de preservar qualquer prejuízo emocional. E aí, a hora que eu percebi que aquilo não era bom, que não era positivo, eu recuei e percebi que tem que deixar cada um com a tua escolha, com as suas vontades. Nós temos que olhar cada criança, cada indivíduo na sua subjetividade, com as suas características, com as suas qualidades. Eu vou provar pro meu pai que eu sou homem. Eu não tenho medo. Em Gênesis, Terá, por um momento, se orgulha de Abrão, que mesmo contra a vontade faz de tudo para provar ao pai que é corajoso. Pouco tempo depois, Terá percebe que toda a valentia de um homem pode ser ameaçada quando a vida de um filho está em risco. Ele se meteu em confusão. Abrão e Arã poderiam ser Eduardo e Guilherme. Abrão e Arã podem estar na sua casa, mesmo sangue, mesma família e futuros muito diferentes. Porque para entender o presente, é preciso voltar ao início de tudo. O que prova que ser pai e mãe é um desafio em qualquer época da vida. Então, hoje tem capítulo inédito de Gênesis, 9 horas da noite, não dá para perder.